onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Talvez você possa ter muitos problemas. Talvez você possa estar cheio de problemas essa noite. Mas a grande resposta que você pode dar a essa pergunta é: para onde iremos nós? Só Tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Amém? Gostaria que você abrisse comigo Atos capítulo 9, o livro do apóstolo, do médico amado Lucas. Atos foi escrito por Lucas, assim como o Evangelho de Lucas. Atos capítulo 9. A partir do verso 32, vamos ver até o 41. Amém? A partir do verso 32, por favor. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou-se ali um certo homem chamado Enéas, que jazia numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-nos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu que naqueles dias, enfermando, ela morreu, e tendo levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro passava ali, mandaram-lhe 2 varões, rogando que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas a rodeavam, chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas lhe fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamou os santos e as viúvas, e apresentou-a viva. O título dessa palavra que nós faremos em duas quintas-feiras, a primeira parte hoje e a segunda parte na próxima quinta, é Síndrome do Caramujo ou Vivendo como uma Borboleta. Síndrome do Caramujo. Alguém conhece caramujo? Aquele que tem aquele caracol nas costas? Aquele que se arrasta pelo chão? Síndrome do caramujo ou a borboleta, que não faz do seu casulo um fim, mas um meio de transformação. Gostaria que você pensasse nisso. Nós vamos ter 2 quintas para falar sobre esse tema. É um tema bastante rico.
que deve nos oferecer bastante oportunidade de justiça. Ela vem pouco à igreja porque tem um filho com paralisia cerebral, já é um menino grande e não tem como fazer nada, então ela fica o tempo inteiro com a criança. Então gostaria que você estivesse orando por ela. Ela caiu, estava estendendo roupa, caiu, tomou um tombo. É aquela mesma senhora que operou o céu da boca, lembra que da outra vez ela operou o céu da boca? Nós oramos aqui na igreja, a recuperação dela foi muito rápida, agora ela operou o joelho. Então que Deus possa estar recuperando a saúde da Márcia em nome de Jesus. Amém? Só para o irmão estar informado. Voltando à palavra, quantas vezes, irmãos, nós não temos vivido uma vida de altos e baixos? Vivido uma vida onde os momentos ruins nos fazem entristecer. E toda a bênção que você recebe de Deus é roubada por um momento de tristeza, por um momento de dificuldade, por um momento de aflição. Vamos orar agora por alguém que levou um tombo, alguém que estava vivendo um outro momento da vida e de repente teve que se internar no hospital. Mexe com toda a família. Ninguém está livre disso, é uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Mas de repente, coisas ruins acontecem com pessoas boas. O sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. E as coisas ruins acontecem para todo mundo. Talvez nós estejamos até pensando, por que o Senhor não livrou? Porque senão Deus seria injusto e faria acepção de pessoas, se Ele escolhesse uns em detrimento de outros. Amém? Então a gente entende que a nossa vida não pode ser uma vida de altos e baixos. Uma vida que ora eu estou bem e basta uma dificuldade para eu estar mal. Olha, eu estou bem de novo. Eu estou lá me alegrando, me jubilando, feliz, quando tudo está bem. E de repente, o diabo vem e nos dá um chute na caneca. E ele vem. E aí, meu irmão, a gente fica para baixo, deprimido. Por que isso aconteceu comigo? Por que logo comigo? Por quê? Por quê? E aí talvez nós saiamos por aí como um caramujo, nos arrastando dia após dia, nos arrastando dia após dia, em silêncio, triste, nos arrastando pelos campos, onde ninguém nos veja, nos isolando, tendo a própria casa nas costas, entrando ali para dentro. Talvez entrando, talvez perto de uma multidão, mas como um caramujo. Basta um olhar, uma ameaça, alguém chegar perto para dar um abraço e pum, vai para dentro da casinha e se esconde. Quantos de nós, irmãos, temos nos isolado, temos talvez vivido como um caramujo, não querendo ser percebido, não querendo ser notado. Eu olhei para isso, irmão, e olhei para esse texto de Atos e vi como nesse texto duas situações acontecem.
Acontece com um homem chamado Enéas. E acontece com uma mulher chamada Dora. Coisas ruins acontecem com Enéas e coisas ruins acontecem com Dora. E nós vamos ver como a palavra é rica e como a palavra pode nos ajudar a sair dessa gangorra espiritual que nos tem levado a momentos de muita tristeza. E talvez você possa estar passando por um deles agora. Talvez a perspectiva e a expectativa não seja boa. Talvez as contas estejam se acumulando. Talvez a perspectiva seja ruim. Mas Deus está te olhando desde os céus. Deus está olhando a sua situação. A sua situação não passou desapercebida diante de Deus. Ainda que Ele tenha permitido acontecer o que aconteceu contigo, a sua situação não passou desapercebida diante de Deus. Deus está com você. Deus está com você. E é momento de nós estarmos agora mudando a nossa postura. E ao invés de sair por aí nos arrastando, nós podemos estar, quem sabe, nos preparando para voar como uma borboleta. Deus quer te dar asas, irmãos. Deus quer dar cor à tua vida. Deus quer fazer você andar entre as flores. Andar entre as flores é bonito, né? Você já olhou uma flor? Pode ser. Hoje eu estava passando de manhã aqui num terreno baldio. Eu vi um monte de mato, mas eu vi uma flor amarela. Como é lindo o nosso Deus. Como o nosso Deus é lindo. Como aquela flor amarela se destacou do resto. A beleza envolvida com aquela flor se destacou do restante daquele terreno baldio. Talvez Deus queira te fazer andar entre as flores como uma borboleta, por lugares que você não imaginou que você andaria. Talvez a tua perspectiva seja muito pequena em relação àquilo que Deus pode te levar. Deus pode te levar para fazer muita coisa. Eu lembro que eu vivi uma vida muito difícil. Eu lembro que uma vez Deus me levou, deu condições e levou ele para a Bahia. E o voo dela, que é o voo mais barato, sempre chega de madrugada. Chegava às 4 da manhã e não tinha ônibus para chegar às 4 da manhã em São Paulo. Então eu fui para chegar lá às 11, e das 11 da noite até às 4 da manhã no aeroporto. E eu ficava olhando aquelas plaquinhas dos aviões, passando de um lado para outro. E Deus me colocou assim. Está vendo essas plaquinhas aí? Eu vou te levar para um monte de lugares. Eu vou te levar para lugares que você não imagina que você vai andar. Eu vou levar você para lugares que você não imagina que você chegaria. Essa mesma promessa é feita para você, meu irmão. Deus vai te levar para lugares que você não imagina que você chegaria. Deus vai fazer você experimentar coisas que não passam pela tua cabeça que você experimentaria. Talvez você tenha vivido momentos muito difíceis na sua vida, mas Deus disse para você que Ele só começou a te abençoar. Tem muito mais para Deus fazer na sua vida. Tem muito mais para Deus fazer na sua vida. Será que você sabia disso? Deus só começou a virar o jogo. Deus só começou a virar que Ele prometeu para você se cumpra até o final. Deus promete para você uma vida diferente da vida do caramujo. Deus quer te levar para uma vida em lugares muito lindos,
aonde Ele vai te colocar. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Você crê que o que você tem hoje é muito pouco? É pouco, irmão. Se já é o suficiente, a Bíblia ensina que tendo o que comer e o que vestir, nós já devemos estar alegres. Imagina quando Deus fizer sobrar, irmão. Imagina quando Deus fizer sobrar na tua vida. Quando Deus fizer com que as promessas dele se cumpram na tua casa e você puder fazer coisas que você nunca imaginou. Não estou falando de dinheiro não, irmão. Porque Deus pode te levar sem dinheiro. Ele já me fez eu ir por muitos lugares sem dinheiro. Deus quer te fazer acreditar, crer. E você precisa sair da dimensão do natural, porque caramujo vive na dimensão do natural, rastejando pelo chão, olhando para o chão. Caramujo vive uma vida rastejante. Mas Deus quer te tirar dessa posição. Deus quer te fazer voar. Deus quer te fazer voar, meu irmão. É promessa da tua vida. Não é brincadeira. Quando aquele homem encontrou Pedro, ele não imaginava que aconteceria o que aconteceu. Pedro chega para aquele homem que vivia numa cama 8 anos e diz assim: Enéas, Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Enéas, Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Enéas, Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Agora tira o nome de Enéas e põe o teu nome nesse lugar. Repete comigo agora o teu nome e que Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Marco, Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Diz você, fala, repete agora com o teu nome. Você acredita? Você acredita nisso, Pedro? Você acredita nisso, Conceição? Você acredita nisso, Karina? Acredita, Taisim? Creia, você tem que acreditar que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Jesus nos conhece pelo nome. Jesus conhece as circunstâncias que nós vivemos. Jesus fará um milagre na tua vida. Pedro chega para aquele homem e diz: Enéas. Talvez aquele homem fosse conhecido como paralítico. Tantos e tantos paralíticos na Bíblia. Paralítico de Cafarnaum, paralítico isso, cego daquilo, o homem que tinha mão meada. Talvez ele fosse apenas mais um, cuja deficiência seria o teu rótulo, mas aquele homem era diferente, aquele homem tinha nome. Enéas. Deus o conhecia. Deus te conhece, meu irmão. O teu nome está escrito na palma da mão do Senhor. Ele tem o teu nome escrito na palma da mão dele, para que ele não se esqueça de você. Ainda que você se esqueça dele, ainda que você não dê muita bola para ele, ele tem o teu nome na palma da mão dele, e ele está olhando por você. Ele está tocando a tua vida, ele está tocando a tua casa, ele está tocando os seus negócios, porque ele está olhando para você todos os dias. Quantas e quantas vezes nós deixamos roubar a nossa alegria, porque estamos paralisados, porque estamos parados, como Enéas. Mas Pedro, o homem de Deus,
sabia que ele não estava ali por acaso. Sabe o que Pedro sabia? Pedro conhecia o que Jesus tinha dito. Lá em João capítulo 14, versículo 13, relata: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim: eis que vos dou poder. Você sabia que você tem poder, meu irmão? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, em escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmão, porque nós estamos amedrontados? Porque nós estamos entristecidos quando a promessa de Deus está sobre a tua vida? A palavra de Deus diz que o mal, ainda que ele bata na tua porta, não fará dano algum. Ainda que o mal chegue próximo à tua casa, não fará dano algum. Ainda que ele toque a tua vida, Deus está contigo. Você tem que acreditar, irmão. Acreditar é viver numa vida, numa dimensão diferente da dimensão do caramujo. Acreditar te fará viver uma vida não olhando para o chão, não se lamentando, não se isolando, não se colocando debaixo da autoridade da circunstância, mas se colocando na autoridade daquele que pode todas as coisas. Sabe, meu irmão, o Senhor te dá autoridade pela palavra. E crer na palavra é crer que a autoridade está sobre a tua vida. Tantos têm vivido abaixo do limite, tantos têm experimentado tão poucos milagres, porque vive abaixo do limite da autoridade. Sabe o que quer dizer isso? Vive sem crer na promessa de Deus para a sua vida. Irmão, a promessa de Deus para a sua vida está escrito nessa palavra, a palavra de Deus. E se você vive uma vida e não crê naquilo que está escrito sobre você aqui dentro, você vive aquém do limite do milagre. Isso nos torna tristes. Isso nos torna pessoas entristecidas. Será que Enéas, quando ouviu aquela palavra, ele pensou no seu passado? Ele estava 8 anos enfermo. Ele havia andado antes. Ele lembrava como ele andava. Ele lembrava os lugares que ele ia e agora não podia ir mais. Ele lembrava os lugares onde ele frequentava e agora não podia mais ir. Ele lembrava daquilo que ele fazia profissionalmente e agora não podia mais fazer. A única coisa que lhe restava era uma cama. Quando você olha para esse texto, você vê alguns personagens. Você vê um homem, Enéas. Você vê uma doença, a paralisia. Você vê a cama. E você vê o profeta. O homem, Enéas, nos representa o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E tantas vezes